E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13, 18. Olá. Hoje a gente vai analisar um material, com umas imagens bem impactantes. Vem de um vídeo lá do YouTube, do canal A Linha do Mistério, sobre o capítulo 13 de Apocalipse. E a fonte já começa jogando a gente numa cena forte, uma figura imponente, uma besta saindo do mar. É bem visual. Ok, então vamos lá. O nosso objetivo aqui é destrinchar a sequência que esse capítulo apresenta, né? O Apocalipse 13, do versículo 1 ao 18, como o vídeo também mostra. Que eventos são esses? Que figuras aparecem? Qual o papel delas ali no texto? A gente vai mapear o que está escrito, passo a passo, seguindo a narrativa da fonte, sem entrar muito em outras interpretações agora, mas sim no que está ali descrito. Exatamente. E é bom lembrar, né? É um texto carregado de simbolismo. Descreve muitos poderes, conflitos. É bem denso. Nosso foco vai ser apresentar o que o texto diz, passo a passo, seguindo a narrativa da fonte, sem entrar muito em outras interpretações agora, mas sim no que está ali descrito. Combinado. Então, o relato começa com essa primeira figura aí, a besta que sobe do mar. A descrição dela é muito detalhada, não é? 7 cabeças, 10 chifres, e nos chifres 10 diademas. Isso indica o quê? Realeza, poder. Isso, são símbolos de autoridade, de realeza mesmo. E tem mais. Nas cabeças, o texto diz que havia nomes de blasfêmia. Algo bem sinistro já de cara. Blasfêmia? E a aparência geral dela? É uma mistura, né? O texto compara com um leopardo, os pés como os de urso e a boca tipo a de leão. É como se juntasse a agilidade, a força bruta e a ferocidade. Tá logo no começo, versículos 1 e 2. Uma figura bem complexa, realmente.
E a autoridade dela? De onde vem esse poder todo? O texto fala sobre isso? Fala sim. E é bem direto. O versículo 2 diz que o dragão, que é outra figura simbólica importante ali no Apocalipse, geralmente ligada ao mal, foi quem deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Ou seja, tem uma fonte clara para essa autoridade toda. Entendi. O poder é delegado pelo dragão. E aí, logo depois disso, acontece algo que parece, sei lá, mudar tudo, né? Algo que causa um impacto gigantesco. Um ponto de virada ali no versículo 3. Uma das cabeças da besta parece como que ferida de morte. Uma ferida fatal, aparentemente. Ferida de morte. Mas ela não morre, né? Exato. Essa ferida mortal é curada. E a reação a isso é impressionante. O texto diz: toda a terra se maravilhou após a besta. Essa cura, que parecia impossível, vira um motivo para admiração geral. E essa admiração toda, ela se transforma em quê? Só espanto? Não, vai além. Vira adoração. O versículo 4 é bem explícito nisso. Diz que as pessoas adoraram o dragão por ter dado o poder à besta e também adoraram a besta. Adoraram os dois, o dragão e a besta. Isso. E a reação é tão forte que eles chegam a perguntar, quase que desafiando: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A cura parece confirmar que ela é invencível, única, leva a uma submissão quase religiosa. Entendi. Poder, cura milagrosa, adoração. E depois disso, o que mais essa primeira besta faz? O texto detalha as ações dela? Detalhe assim. Diz que foi dada a ela uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E ela age assim por um tempo determinado, 42 meses. Blasfêmias. O que seria isso nesse contexto? Falar mal de Deus. Basicamente, sim. No contexto bíblico, blasfêmia é desonrar ou desafiar a Deus, ou se colocar no lugar dele, falar coisas ofensivas contra o sagrado. E é isso que a besta faz com a boca que recebeu. Certo. E contra quem exatamente ela dirige essas blasfêmias? O versículo 6 especifica bem: contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, que pode ser a morada de Deus, sua presença, e dos que habitam no céu. É um ataque direto, verbal, contra tudo que é divino. Além de falar, de blasfemar, ela também age de forma mais física, digamos? Age sim. O versículo 7 fala do poder de ação dela. Foi permitido a ela fazer guerra aos santos e vencê-los. Os santos aqui geralmente são entendidos como os fiéis, os seguidores de Deus. Então ela persegue ativamente quem se opõe a ela. Exatamente. Não é só discurso, é perseguição e conflito direto contra os fiéis. E esse poder dela é só local ou algo maior? Língua e nação. Isso sugere um domínio que ultrapassa fronteiras, uma autoridade mundial mesmo. Nossa! Com todo esse poder e essa ação, qual é a consequência final para a população do mundo segundo o texto? A consequência principal, reforçando o que a gente viu com a cura da ferida, é a adoração. O versículo 8 volta nesse ponto. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. É quase universal. Quase. Tem gente que não adora. Tem. O texto faz uma ressalva crucial logo em seguida. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ah, o livro da vida. O que ele representa aí? É um livro de verdade? É mais um símbolo, né? Na tradição judaico-cristã, é como um registro celestial com os nomes daqueles que são considerados salvos, destinados à vida eterna com Deus. Então o texto está fazendo uma divisão clara. Tem os que seguem e adoram a besta. E tem os que estão nesse livro e não a adoram. Exatamente. Essa divisão é fundamental na narrativa que está sendo construída ali. Entendi. E depois dessa descrição da adoração quase geral e da exceção dos nomes no livro, o texto parece dar uma respirada, faz um comentário, né? Isso. Os versículos 9 e 10 são como uma interrupção, um chamado. Se alguém tem ouvidos, ouça. É para prestar atenção no que vem a seguir. Que são aquelas frases meio enigmáticas, sobre cativeiro, espada. Pois é, se alguém leva em cativeiro irá.
Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Parece um princípio de justiça, de causa e efeito ou de retribuição divina. E logo depois vem: aqui está a paciência e a fé dos santos. Isso é uma instrução para eles. Parece que sim. É como um comentário sobre como os santos, os fiéis, devem se portar nesse cenário de perseguição pela besta. Diante da guerra contra eles e da pressão para adorar, o texto destaca a necessidade de paciência, que pode ser perseverança, resistência e fé. É tipo, olha, nesse sufoco, o caminho é perseverar e confiar. Faz sentido. Ok, essa é a primeira besta, mas a história para aí. Não para. O capítulo continua, depois de focar bastante nessa besta que veio do mar, o versículo 11 introduz uma outra figura. Diz, e vi subir da terra outra besta. Outra. Uma segunda besta. E ela vem da terra, não do mar. Isso muda alguma coisa? A origem diferente pode sugerir uma natureza ou talvez uma área de atuação diferente, né? É interessante. E como ela é? Parece com a primeira? A descrição dela é bem curiosa e até paradoxal. O texto diz que ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. O cordeiro no Novo Testamento muitas vezes simboliza Cristo, ou inocência, sacrifício. Então ela parece boazinha? Religiosa, talvez? A aparência engana, porque o texto logo emenda e falava como o dragão. A voz, a fala dela revela a verdadeira natureza ou pelo menos a quem ela serve. É a imagem do engano personificada, digamos assim. Aparência de cordeiro, mais voz de dragão. Que combinação! E qual é o papel dela? Ela age por conta própria? Não, o texto mostra que ela está a serviço da primeira besta. O versículo 12 diz que ela exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. É como se fosse a assessora, a executora da primeira. E o objetivo principal dela é? É fazer com que todo mundo adore a primeira besta. O texto diz, ela faz a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Ela é a grande marqueteira, a promotora do culto à primeira besta. Entendi. A primeira besta impressiona pelo poder e pela cura. E essa segunda, como ela convence o pessoal já que a aparência é enganosa? A ferramenta dela são os grandes sinais, as maravilhas. O versículo 13 é bem específico. Ela faz grandes sinais e dá um exemplo bem visual, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Fogo do céu? Uau! Isso deve impressionar mesmo. Com certeza. E esses atos sobrenaturais são a forma dela enganar. O versículo 14 confirma, ela engana os que habitam na terra por causa dos sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. O engano é o objetivo dos sinais, então. Exato. Os sinais não são para ajudar, são para seduzir, para levar as pessoas a obedecerem o que ela manda. E a primeira ordem que ela dá, usando essa autoridade conquistada pelos sinais, é bem específica. E qual é essa ordem? Ela manda os habitantes da terra fazerem uma imagem à besta, ou seja, uma estátua, um ídolo, dedicado à primeira besta, aquela que recebera a ferida da espada e vivia. Ela está promovendo idolatria ativa. Uma imagem para ser adorada. Isso me lembra outras histórias da Bíblia. Mas o que acontece com essa imagem em particular? É só uma estátua? Aí a coisa fica ainda mais estranha. O versículo 15 diz que foi dado poder à segunda besta para dar fôlego ou espírito à imagem da besta. Dar fôlego, a imagem ganha vida? De certa forma, sim. O resultado é que a imagem da besta falasse. Imagina a cena, uma estátua que fala. Que assustador. Uma imagem falante e ela só fala ou faz mais alguma coisa? Ela se torna um instrumento de morte. O mesmo versículo continua. A imagem falante fizesse de fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quer dizer, quem não adorar a estátua, morre. Exatamente. A adoração vira obrigatória, sob pena de morte. A sedução pelos sinais agora dá lugar à coerção total pela força através da imagem. Que sistema de controle, hein? E imagino que isso leve à parte mais famosa do capítulo, a tal da marca. Chegamos nela. Nesse cenário de adoração forçada,
A segunda besta implementa um sistema para identificar e controlar todo mundo. O versículo 16 é bem claro e abrangente. Ela faz que a todos, aí lista, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, ou seja, nem escapa, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Um sinal para todo mundo na mão ou na testa. E para que serve essa marca na prática? Qual a função dela no texto? A função é totalmente econômica e social. É um controle sobre a participação na sociedade. O versículo 17 explica: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Ah, então sem a marca, a pessoa fica de fora da economia. Exatamente. Não pode comprar, não pode vender. Fica excluída do sistema. O texto ainda menciona que o sinal pode ser o nome da besta ou o número do seu nome. Mas o ponto é, sem essa identificação, sem essa submissão visível, a pessoa não participa da vida econômica. É a submissão total. Um controle que envolve adoração forçada, pena de morte e agora controle econômico. Bem abrangente. E como o capítulo termina? Dá alguma pista para entender isso tudo? O capítulo fecha com um desafio e um número bem específico, que ficou famoso. O versículo 18 diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Calcule. O texto pede para fazer conta. Pede para calcular, para decifrar. Continua, porque é um número de um homem e o seu número é 666, o famoso 666. Então, o próprio texto chama para uma interpretação, para o entendimento mais profundo desse número. Sim, ele conecta explicitamente o 666 com sabedoria e entendimento, diz que é número de homem, o que, claro, gerou séculos de tentativas de decifrar a que homem ou sistema ele se refere, mas o ponto principal no texto é que ele é apresentado como um enigma que exige discernimento para ser compreendido. Certo. Então, fazendo um resumo rápido do que a gente percorreu aqui, seguindo a fonte. São duas figuras principais, duas bestas. A primeira vem do mar. Isso, marcada pelo poder que recebe do dragão, pela blasfêmia contra Deus, pela cura surpreendente que gera adoração e pela perseguição aos fiéis, aos santos. E aí vem a segunda besta da terra. Essa é mais sobre o engano, né? A aparência de cordeiro, fala de dragão. Exato. Ela usa grandes sinais para enganar e o trabalho dela é fazer todo mundo adorar a primeira. É ela que manda fazer a imagem, que fala e mata e que impõe o sistema da marca. E essa marca, ligada ao 666, funciona como esse controle total, social e principalmente econômico. Para viver em sociedade, comprar, vender, tem que ter o sinal. Se não tiver, tá fora. E se não adorar a imagem, morre. Perfeito. A passagem descreve essa dinâmica complexa. Poder político-religioso da primeira besta, engano pelos sinais da segunda e coerção pela imagem e pela marca. É um quadro de um sistema que busca controle absoluto e adoração total, usando tanto a sedução quanto a força bruta. E no meio disso tudo, o texto coloca aquelas frases sobre paciência e fé dos santos, e termina com o chamado à sabedoria para calcular o número. Sim, a narrativa parece criar esse contraste forte. De um lado, o sistema opressor, do outro, a necessidade de discernimento, perseverança e fé para quem resiste. O fato de terminar com esse chamado à sabedoria sugere que, na lógica do próprio texto, entender a natureza desses poderes e enganos é essencial. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Saindo direto do texto que a gente analisou, o capítulo encerra com esse convite bem específico à sabedoria, para calcular um número que é de homem. Que tipo de entendimento, de discernimento o próprio texto está sugerindo que é necessário para conseguir navegar, para resistir a essas pressões, a esses enganos tão espetaculares e a esse sistema de controle total que ele descreve. Fica aí a questão sobre a natureza desse conflito, tal como apresentado na narrativa, e a importância que o próprio texto dá à capacidade de entender para poder resistir.